Amém. Glória a Deus. Coração da sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Saúdo, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus, Ele é fiel o tempo todo em nossas vidas. Aleluias. Não importa a circunstância, nosso Deus, Ele continua, Ele permanece fiel. Aleluias. Vamos estar fazendo a leitura da palavra no livro de Juízes, capítulo 6. Aleluias. Glória a Deus. Alegre mais uma vez estar juntamente com os irmãos aqui na Redenção. Aleluias. Glória a Deus. É um tempinho que estivemos aqui, mas como já foi dito nessa noite, há um tempo para todas as coisas. O Senhor determina. Amém? Juízes, capítulo 6. Aleluias. Versículo 1 a seguir. Vamos estar fazendo a leitura da palavra. Amém? Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E a mão dos midianitas prevaleceu contra Israel. E os filhos de Israel, por causa dos midianitas, fizeram covas no monte, e cavernas, e lugares fortes. Pois acontecia que os de Israel semeavam, e os midianitas, e os amalequitas, e os orientais subiam contra eles, e assentavam-se no campo contra eles, e destruíam os frutos da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam o que comer em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam eles com os seus gados e vinham com as suas tendas em grande multidão, como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e assim entravam na terra para devastá-la. E assim, pois, Israel, em grande maneira, empobreceu diante dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluia. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, o qual lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu vos fiz sair do Egito, e vos tirei da casa de servidão. Eu vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos afligiam, os quais expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas a minha voz não obedeceste. Aleluia. Amém? Podeis assentar, glorificando ao Senhor. Irmãos, bem sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso, aleluias, um Deus que vela por sua palavra. Muitas vezes nós ouvimos, e é bonito de ouvir as pessoas dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós ouvimos as pessoas dizer que o nosso Deus, Ele é amor. Sim, Ele é amor, mas às vezes as pessoas se apegam apenas à primeira parte da frase. Às vezes as pessoas se apegam apenas a uma porção da palavra, quando na verdade o nosso Deus, Ele dá, aleluias, glória a Deus, a palavra por completo. Como Ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará enquanto o Senhor for o meu pastor. Aleluias, glória a Deus. Lendo esse texto, aleluias, nós observamos que o Senhor permitiu que Israel, aleluia, seu povo escolhido, sua terra amada ali, aleluia, terra qual o povo que Ele escolheu habita, aleluia, permitiu passar por essa adversidade. Mas por que que o Senhor permitiu? Aleluia, glória a Deus, porque o próprio texto já disse, né? O povo de Israel, os filhos de Israel,
aleluias, eles fizeram coisas que eram maus diante dos olhos de Deus. Meu Deus. E muitas vezes nós estamos hoje, aleluias, em alguns momentos questionando a Deus. Senhor, por que sobrevêm essas coisas sobre, aleluias, até mesmo aqueles que te servem? Por que sobrevém essa situação muitas vezes sobre a nossa nação? Por que sobrevém circunstância onde você olha assim, mas Senhor, é o teu povo, são os teus servos. O que temos feito como igreja na terra? Aleluias. O que temos feito como aqueles que clamam, bate no peito, aleluia, e diz, sou servo do Deus vivo, todo-poderoso. Como está o nosso testemunho diante do Senhor e diante da sociedade? Aleluias, glória a Deus. Observe que o nosso Deus, ele já determinou o tempo. Ia ficar 7 anos. Aleluias. Imagine aí, 7 anos você plantando, semeando, sabendo que não vai colher. 7 anos você semeando na expectativa de ter algo ali, mas você já sabendo que ia ter que lutar por aquilo que já era seu. Aleluias. Mas o que chama a atenção é que o Senhor determinou o tempo, mas o Senhor, aleluias, Ele é aquele que ouve o clamor daquele que o clama com sinceridade, daquele que clama com verdade, daquele que clama com fé. Mas somente depois de muitos anos, depois de muita circunstância, aleluia, que o povo se voltou para o Senhor para clamar a Ele novamente pedindo misericórdia. E o Senhor respondeu, mas o Senhor, Ele fez passar um filme, enviou o profeta. Olha só o que eu já fiz na vida de vocês. Aleluia. Te libertei porque era um povo cativo e escravo. Tirei do Egito, coloquei na terra com a vida determinado que iria ser sua. Determinei que não era para ter outros deuses diante de mim, mas o que fizeram? Me desobedeceram. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando alguém desobedece à voz do Senhor, mesmo nosso Deus sendo amor, Ele também, Ele é justiça. Aleluias. E a justiça de Deus, ela é justa. O próprio nome já disse, é justiça. Aleluias. E é pela misericórdia de Deus que hoje nós estamos de pé. É pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos, porque, aleluias, em todo tempo, em todo momento, para onde você olha, para onde você anda, por onde você caminha, por onde quer que você for, você vai ver tentação, você vai ver coisas que tentam te tirar da presença do Senhor, aleluias, mas por isso que Ele deixou o Espírito Santo, Consolador, deixou aquele que vai te manter de pé, te fortalecer, aleluias, mesmo nos momentos de adversidade, você tem alguém velando por ti, você tem alguém te alertando, você tem alguém te direcionando. Basta você, aleluias, conhecer a verdade. Quem é essa verdade? É o nosso Cristo. Aleluias, e o nosso Cristo, através da palavra, está aqui descrito. Em cada versículo, em cada palavra, você conhecendo a palavra, você vai se achegar a Cristo. Você conhecendo a Cristo, você vai ter Ele consigo. Aleluias. E por onde quer que você for, essas palavras vão te guiar. Irmãos, nessa palavra nós temos um chamado do Senhor para a sua vida. Aleluias, glória a Deus. Observe que Israel estava passando por uma situação terrível, uma situação complicada, mas ainda havia pessoas em Israel que velavam pela palavra. Ainda havia pessoas em Israel que ainda se sentia, que tinha orgulho de ser povo escolhido por Deus. Aleluias. No versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, versículo 11: e veio então o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, o qual pertencia a Joás, o Abiezerita, e seu filho Gideão estava malhando o trigo no lagar.
para poder escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, por mais que em algum momento, olhando para nós mesmos, nós começamos a pensar: Senhor, eu sou tão pequeno. Senhor, eu sou tão pequenino diante daqueles que eu olho na igreja. Irmãos, mas a sua oração, a sua intercessão, a sua posição como servo de Deus, ela vai fazer diferença, aleluia, na igreja. Ela vai fazer diferença no bairro onde você mora. Ela vai fazer diferença na cidade onde você mora. Vai fazer diferença em estado e no país. Aleluia! Muitas vidas pode ser, aleluias, beneficiada pela sua fidelidade na presença do Senhor. Aleluias. Muitas vezes tentamos nos esconder: Senhor, eu não. Senhor, chama fulano, chama ciclano. Mas o anjo do Senhor chegou até quem? Até Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele buscou alguém para ser aquele que iria ser a representação de Deus para defender Israel mais uma vez. E o Senhor foi até Gideão. Gideão, ele era o menor da tua casa, e a tua casa era a menor da tribo, aleluias. Então isso fez ele se questionar: Senhor, realmente será que é comigo essa situação que o Senhor quer? E aí começou a fazer, aleluias, prova dessa situação diante do Senhor. Falou para o anjo: se és mesmo comigo, se és essa palavra, essa situação é para mim, eu vou ali buscar algo como oferenda, como sacrifício para o Senhor, e vou voltar para oferecer ao Senhor. Se eu for e voltar, e o Senhor e tu ainda estiver aqui, eu vou saber que realmente é para mim. Aleluias, glória a Deus. Ele foi, ele voltou, o anjo lá estava, e o anjo até fez aquele sacrifício subir como fumaça, aleluia, cheirosa diante do Senhor. Aleluia. O sacrifício foi feito e ele aceitou a missão, mas mesmo assim ainda desconfiado. Muitas vezes o Senhor nos chama para algo, aleluias, glória a Deus. Aleluia. Que você se alegra, mas você se questiona. Aleluias. Às vezes o Senhor te chama para uma missão que você fica se perguntando se você é capaz. Aleluias. Mas, irmãos, é o Senhor que está chamando. Mas isso é o que acontece às vezes, irmãos. O Senhor está chamando, mas às vezes nós não estamos ali tendo a certeza absoluta que foi o Senhor que nos chamou. Ah, Senhor, mas será que é o Senhor mesmo que está me chamando? Meu Deus. Logo eu sou menor. Tem gente mais capacitada que eu. Irmãos, quando o Senhor, Ele permitiu que os inimigos, aleluias, sitiassem Israel, Ele estava querendo que aquele povo viesse compreender que Ele era um povo de Deus. E que quando o Senhor está no comando e eles aceitando esse comando, o Senhor, Ele protege de tantas as formas, mas às vezes o povo se acomoda. E aí o povo começa a achar que não, o poder é meu, a força é minha, eu estou protegido porque eu sou bom. E aí o Senhor faz o quê? Tira a mão de proteção de cima e permite circunstância onde a pessoa vai começar a perceber: peraí, eu estava protegido, eu estava guardado, por que começou isso? Aí vai começar a puxar na memória: ah, eu orava, eu buscava, eu congregava, eu falava do amor de Deus, aleluias, com aqueles que são da igreja e também com aqueles que não são, aleluias. Eu parei de fazer isso. E aí as consequências vêm. Por quê? O Senhor não é um Deus vingativo para com os seus. Ele permite situações para que você
venha entender que você ainda está tendo a oportunidade de voltar e permanecer na direção do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Porque longe dessa direção, irmãos, você está suscetível a ser sitiado por o do norte, pelo do sul, aleluia, pelo do oeste, pelo leste. Mas quando você está na presença do Senhor, mas quando você está na direção do Senhor, o Senhor vai te ordenar: pode caminhar que eu sou contigo, pode ir adiante que eu te dou a vitória, permaneça fiel, aleluias, que eu garanto. Aleluias, glória a Deus. Muitas vezes só lembramos de clamar ao Senhor quando a situação aperta. Ah, Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo, a enfermidade chegou, e aí bora fazer campanha. Chama o pastor: bora, pastor, 7 dias de oração seguido, não é nem salteado não, o cara é 7 segundas, não. É 7 dias de oração seguido, porque eu estou precisando de uma bênção urgente. Mas o Senhor não é um Senhor de barganha não, irmãos. Se tem um tempo determinado para você passar por aquela circunstância, é porque é necessário. Aleluias. E nesse tempo você vai sendo limpo, nesse tempo você vai sendo transformado, nesse tempo o Senhor permite você rever. Aleluias. Senhor, estou sendo realmente um servo diante de ti, um servo, aleluia, não aquele servo da mídia que o mundo quer, mas aquele servo que o irmãozinho simples lá da igreja olha: ali vem um servo de Deus, aleluias, aleluias, que o pastor olha para você e dá testemunho àquela ovelha, aleluias, glória a Deus, é uma ovelha que eu conto com ela, porque a igreja está de pé, mas a oração daquela ovelha faz diferença, aleluias. Glória a Deus. Oh, glória. O anjo apareceu a Gideão, aleluias, revelou os planos de Deus. Os planos foram revelados. Ele, meio desconfiado, começou a entender que era realmente Deus que estava chamando, aleluias. Mas o Senhor nos chama no de repente e te manda despreparado para lugar nenhum, não, irmãos. O Senhor, Ele te chama, mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer missão, o Senhor te dá a missão, mas você não vai pegar aqui e colocou o paletó, sabe? Não estou indo que o Senhor mandou. Não, não é dessa forma, irmãos. Aleluias. Antes, Gideão teve que fazer algo. Na terra que pertencia ao pai dele, aleluias, tinha um altar para Baal. E qual foi a ordem do Senhor? Você vai libertar o povo de Israel, você vai defender, mas você primeiro vai ter que derrubar esse altar. Aleluia. Pensa, irmão, o menor da família vai lá e vai peitar o pai, vai peitar os patriarcas ali, os anciões daquele lugar, daquela tribo, mas o Senhor também lhe dá o quê? Estratégia. Meu Deus. Aleluias. Ele chamou aqueles que eram subordinados, empregado do pai dele, automaticamente, o empregado dele era subordinado a ele, aqueles que ele mais confiava, aleluia, aqueles que eles tinham certeza que estava com ele, em cada circunstância, e foram à noite, derrubaram o altar e usaram a lenha do altar para fazer um sacrifício. Além de derrubar o altar, teria que pegar o boi mais gordo do pai e fazer o sacrifício para o Senhor. Jesus amado. Irmãos, chamado não é para qualquer um. Aleluias. É bonito demais quando a gente olha o rei Davi. O Davi que derrotou o Golias. Mas se você for parar para pensar, o Davi que derrotou Golias foi aquele Davi que foi apenas levar alimento para os seus irmãos que eram soldados. O Davi que derrotou Golias era aqueles que defendia as ovelhas do leão e do urso. Não foi o rei Davi que derrotou Golias. Então muitas vezes você está lá no campo cuidando de ovelhas, ninguém está te vendo, mas o Senhor tem projetos, o Senhor tem planos para a tua vida.
que nem mesmo você consegue contemplar a grandeza. Aleluias, glória a Deus. É bonito demais, irmãos. Eu queria ser igual ao rei Davi, homem forte, homem valente. Mas ele passou muitos dias no frio, cuidando das ovelhas. Muitos dias em situações complicadas. Vamos trazer para o dia de hoje. Aleluias. Às vezes você vê alguém ali firme, forte, orando, sendo curado, outras pessoas. Aleluias. Através da vida daquela pessoa, outras pessoas sendo abençoadas. Mas vai analisar a vida daquela pessoa. Jejum, oração, noites em claro, intercessão. É bonito demais você receber o nome de missionário, o nome de pastor, o nome de presbítero. Vir aqui na frente e receber a oportunidade. É o pastor fulano de tal. É o irmão missionário, conferencista. Irmãos, esse título, aleluias, apenas dá hierarquia ali na igreja. Porque para Deus só tem o quê? Servo e servos. Aleluias. Do reino de Deus. Tem a redenção, tem outras igrejas. Mas todos nós somos um único rebanho do Senhor. Aleluias, glória a Deus. O Senhor chamou Gideão, ele fez mais provas diante do Senhor. O Senhor, aleluia, deu ordenança, ele derrubou o altar, fez o sacrifício e já estava, aleluias, na metade do caminho para a batalha. E agora, o que deveria fazer? Ele fez o quê? Chamou o povo. Antes de sair da batalha, ele passou por uma prova. Aleluias, glória a Deus. Mas o Senhor, ele permitiu fazer essa situação. Quando ele derruba o altar, que ele faz o sacrifício, ele se enche de mais coragem. Por quê? Porque ele já quebrou uma barreira. Derrubou o altar onde o pai dele e outros anciões estavam adorando a outros deuses. Começou a quebrar uma maldição e também uma barreira diante daquela situação onde ele se sentiu um pouco mais, aleluias, capacitado para a missão que o Senhor havia lhe dado. Aleluias, glória a Deus. Gideão tocou a buzina, aleluias, convocando o povo. Vamos lá, versículo 34 e 35. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e tendo ele tocado a buzina, os abiezeritas se ajuntaram com ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, o qual também se ajuntou a ele, e deste modo também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, os quais saíram-lhe ao encontro. Irmãos, todas essas tribos se ajuntaram para lutar contra, aleluias, esses inimigos que estavam rodeando e perturbando a paz de Israel. Aleluias, glória a Deus. Muitas vezes nós falamos, nosso Deus, ele é todo poderoso, ele tem um poder que ninguém mais tem. Mas na hora de você confiar, às vezes você fica cochoando. O Senhor pode, mas será que ele vai fazer? E aí juntou tanta gente, mas tanta gente, que o Senhor, ele sonda o coração das pessoas. Muitas vezes, quando tem uma multidão, as pessoas até se encorajam, né? Não, os irmãos estão indo, eu vou também, eu vou. Aquela caravana ali, eu vou. Naquela missão de estar indo ali 15, 20 irmãos evangelizando, eu vou. Às vezes sozinho não tem muita coragem, mas está a multidão, vai, né? Arruma mais coragem. Mas nesse caso específico, se eles vão com esse povo todo e vencem a batalha, o Senhor já havia sondado. Eles vão se engrandecer e achar que foi pelas suas próprias forças. Muitas vezes acontece isso também em nossas vidas. Você pensa algo, o Senhor dá estratégia. Acho que eu vou chamar fulano, ciclano. Não vai lá, não vai fazer, não vai conseguir. Foi lá, fez. Olha que havia orado ao Senhor antes. Aí na hora de agradecer, irmãos, eu consegui. Esquece de agradecer a Deus primeiro. Esquece de dar o crédito que foi Deus que fez, Deus que permitiu, Deus que capacitou, Deus que deu as estratégias. Toda honra e glória, irmãos, de tudo aquilo que você faz, tem que ser dada sempre a Deus.
Nós não podemos de maneira nenhuma querer tomar o lugar do Senhor, nem que seja no elogio que seja. Tudo tem que ser para Deus. Quando nós exaltamos o Senhor, se for da vontade dEle, Ele nos exalta. Não para engrandecer o nosso nome, mas que o nome dEle venha a ser grande, já é grande, venha a ser iluminado através da nossa vida, venha a ser clamado como o nosso Deus Todo-Poderoso através da nossa vida. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor, Ele conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece o coração de cada pessoa. Aleluias. Por isso que Ele dá as estratégias, mas Ele também dá o escape, Ele dá a capacidade e Ele seleciona. Aleluias. Às vezes é fácil, né, irmão, você querer enfrentar uma guerra espiritual. Claro que às vezes você vai querer chamar logo aqueles irmãos do manto. Aleluia. Não, o irmão ali é bênção. A irmã da oração. Você vai escolhendo, com suas próprias vontades. Vou chamar ali o pastor, o presbítero, os obreiros. Mas aí o Senhor quer dar vitória. Aleluias. Mas o Senhor quer pessoas específicas. Não, irmãos, esses aí não. Quem vai estar contigo nessa batalha vai ser fulano, vai ser ciclano e pronto. Mais ninguém não, só esses aí. Aleluias, glória a Deus. Juntaram 30 mil soldados. Não é pouca gente não. Muita gente, mas o Senhor olhou assim, tem muita gente. Tem muita gente. E o Senhor fez voltar os que eram covardes. Diminuiu drasticamente, mas mesmo assim, ainda tinha, aleluias, muita gente para batalhar. O Senhor usou estratégias, situações, circunstâncias, e disso tudo sobraram 300. De 30 mil, somente 300 foram permitidos estar com Gideão. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, às vezes a gente olha para uma igreja, possa ser uma igreja estrutura menor ou estrutura maior. Mas se você olha, tem gente que olha e quando vê uma multidão, aquela igreja é uma bênção, olha como é que está cheia. Às vezes não olha para o conteúdo, às vezes não olha para a essência, às vezes não olha para os louvores que estão sendo entoados, às vezes não olha para quem está sendo direcionado, aleluias, a glória daquele lugar, aleluia, se é para o pastor, se é para o cantor, se é para o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluias, glória a Deus. E às vezes passa por um lugar assim e acha, não, ali só tem 3 irmãos, aquela igrejinha está fraca, viu? Aí você vai lá e está aqueles 3 irmãos de joelho. Tu és fiel, Senhor. A tua glória, aleluia, a ti a honra, a ti todo louvor, aleluia. Quando você pisa na porta, você vê a essência do Espírito Santo. Não estou querendo dizer que não, irmão, se a igreja está cheia, ela está sem Deus, não. Porque tem igreja também cheia com a presença do Senhor, aleluia, naquele lugar. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não podemos olhar para a aparência, aleluia. Nós temos que, aleluia, olhar para a essência. Nós temos que ver que o nosso Deus, Ele pode trabalhar onde tiver 2. Também pode trabalhar onde tem 1 milhão. Aleluia. O nosso Deus tem todo o poder em suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 2. E o Senhor disse a Gideão, o povo que está contigo é muito para que eu entregue os midianitas em suas mãos. Para que não se glorie Israel contra mim, dizendo, a minha mão me salvou. Faz, pois, agora apregoar os ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso se estremece, retorne e se retire apressadamente da montanha de Gileade. E então se retiraram do povo 22 mil. Sobraram o quê? 10 mil. Tinha uns 32, tinha mais de 30 mil. Voltou 22, ficou 10.
10 mil, se a gente olhar, ainda é muita gente, né? Para estar numa guerra. E ó, só os corajosos, os medrosos que se estremecem já tinham saído. E o Senhor continua falando, e o Senhor disse a Gideão: ainda é muito para o povo, leva-o às águas e ali eu provarei isso. E dos que eu escolher, dos que eu lhe disser, vá esse contigo. Aleluia. Aqui tem outro segredo, irmãos. Não tente ir contra a vontade do Senhor. Porque a nossa visão, ela é limitada. A nossa visão, às vezes, só contempla o espaço pequeno ou o tempo presente. O Senhor, Ele sabe todas as coisas, de hoje, de ontem, do futuro, do passado. Ele sabe todas as coisas. Então, quando o Senhor começar a te direcionar, não questione. Aleluias, glória a Deus. Quando o Senhor começar a te direcionar, não questione. Ah, Senhor, mas eu queria ir por ali. Não, irmãos, é por aqui. Aleluia. Ah, Senhor, mas eu queria fazer dessa maneira. Não. A estratégia é eu que vou dar. Aleluias, glória a Deus. Ah, Senhor, mas eu programei para hoje. Não, irmão, o que eu tenho para você é daqui ainda a 20 dias. E comece a entender. Porque se nós temarmos, as consequências é pesada. Por quê? Porque a vontade do Senhor, ela vai ser feita. O projeto de Deus, ele vai ser realizado. E se não for nós, a quem Ele escolheu, a se prontificar a obedecer, ou nós vamos finalizar com sucesso, todo ferido das consequências de escolha errada, mas que depois voltou, ou o Senhor vai permitir que outro venha e faça. Porque tem um dizer muito popular que diz assim: quem tem promessa não morre. Não morre se aceitar a promessa. Porque Jacó e Esaú, ele era o quê? O primogênito, ele era o mais velho, e automaticamente a bênção de aleluias estava, a bênção do pai dele estava sobre ele. Mas o que ele fez? Trocou o direito de primogenitura por um prato de comida. Olha a importância que ele deu para essa primogenitura. Jacó, ele usou de engano ali, mas ele desejava essa primogenitura, ele desejava essa bênção. Aleluias. Então, se você tem promessa, comece a desejar essa promessa de Deus na sua vida. Aleluias. Se você tem promessa de Deus para a sua vida, comece a querer que ela se cumpra. Aleluias. Se você tem algo determinado do Senhor, aleluias, não deixe que seja para outro, não. Aceite, abrace, pegue, aleluias, e comece, aleluia, a caminhar em direção a essa promessa, porque o Senhor tem algo bom preparado para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O mesmo Deus que te chama e que te capacita também é o mesmo Deus que vai determinar quem vai contigo. Aleluias. Nas lutas e nas vitórias, porque tudo vem do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, o Senhor levou Gideão e Israel à vitória. Aleluias. E o povo queria fazer o quê? Queria colocar logo ele como rei, né? Muitas vezes, quando fazemos algo na obra do Senhor, às vezes as pessoas já querem logo engrandecer o homem, né? Aí cabe a nós, cada um de nós, a entender ao que o Senhor tem nos chamado. Não, irmãos. Não é o momento, não é agora. Deixa Deus trabalhar, é a vontade de Deus. Porque se nós começarmos a deixar o ego, irmão, você canta bom demais, você é uma levita daquela de primeira, e se você deixar subir o coração, eu sou cantora, só vou agora com agenda e com cachê estabelecido. Eu sou conferencista, tenho diploma, tenho vários anel. Irmãos, o seu dom, o seu estudo é bênção para a obra do Senhor. Só vou se tiver agenda e cachê estabelecido. Deixa Deus agir.
É Deus que honra, é Deus que capacita, é Deus que exalta, mas também é Deus que abate. Aleluias, glória a Deus. Não vou mais adiante, irmão, só até aqui me concede o Senhor. Quero estar agradecendo a oportunidade, repassando aqui a quem é de direito, e que o Senhor continue abençoando essa igreja. Aleluias, cada membro, cada pessoa que visita, cada pessoa que congrega, e que o Senhor venha nos capacitar naquilo que Ele tem nos chamado. Glória. Aleluias. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. Aleluia. E que as coisas que têm acontecido no mundo, que não venha, aleluias, te deixar com medo, te deixar abatido, te deixar acuado, que venha te deixar fortalecido, que venha te deixar atento, que venha te deixar, aleluia, mais próximo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Amém? Agradeço a oportunidade. Eita glória.